Olá, eu sou o professor Anderson Cardoso de Magalhães, de língua portuguesa, e nesta aula vamos trabalhar uma parte da língua portuguesa muito interessante, que nos faz raciocinar a nossa língua, que é a parte de semântica, é a parte de sentido, significado das palavras. Especificamente nesta aula, vamos trabalhar com séries de sinônimos, palavras que possuem sentidos muito próximos, sentidos muito parecidos, mas que em algumas nuances, em alguns detalhes, elas podem se diferenciar. Então, elas podem se aproximar ou se distanciar em termos de sentido. E é isso que nós vamos trabalhar agora nesta aula. E para conseguir fazer essa análise, para conseguir trabalhar com esses sinônimos, vamos então analisar quais são os objetivos de aprendizagem de acordo com o nosso currículo do estado do Paraná. Olha só, pessoal. Objetivos de aprendizagem. Quais são eles? Analisar diferenças e semelhanças de sentido entre palavras de uma série sinonímica, então uma série de sinônimos, como parte do processo de compreensão de textos e a ampliação do léxico. Então, esses dois grandes processos de compreensão textual e ampliação do vocabulário são muito importantes nesta nossa aula, beleza? Então, esses são os grandes objetivos desta aula. Atuar na compreensão de textos e também na ampliação do nosso vocabulário. Vamos lá? Vamos juntos? Vamos analisar o primeiro texto desta aula, que eu deixei bem estruturado para você. Olha só, texto 1, tudo bem? No texto 1, nós vamos analisar o emprego de duas palavras que são sinônimas. Quais são elas? A palavra alegria e a palavra felicidade. Sabemos que a palavra alegria e a palavra felicidade são sinônimos, expressam um sentimento bom, um sentimento positivo. Mas, dentro do nosso contexto, podemos inferir que alegria e felicidade vão ter alguns detalhezinhos que vão diferenciar uma da outra. Vamos ler o nosso texto para ver que detalhes são esses. Vamos lá. O sol brilhava o céu azul, e o parque estava repleto de risos e brincadeiras. Era um dia de alegria para todos que vieram desfrutar do ar livre. As crianças corriam pelos gramados, soltando pipas e jogando bola. Seus rostos iluminados por sorrisos radiantes. As famílias se reuniam para piqueniques, compartilhando histórias e comida deliciosa. O som das risadas ecoava pelo parque, criando uma atmosfera de alegria. Os amigos se divertiam nos balanços e escorregadores, criando memórias que durariam para sempre. Uma vida de felicidade se faz de bons momentos. Pessoal, então esse texto, de minha autoria, eu trouxe aqui para nós analisarmos, então, essas palavras que são sinônimos, né? Tanto a palavra alegria quanto felicidade. Observe a palavra alegria no segundo período aqui do nosso texto. Era um dia de alegria para todos que vieram desfrutar do ar livre. Quando eu insiro a palavra alegria nesse período e dentro do meu contexto, eu estou dizendo que é um momento aprazível, um momento positivo para aquelas pessoas que ali estão. Da mesma forma, observe, o som das risadas ecoava pelo parque, criando uma atmosfera de alegria. Mais uma vez, estou me referindo à alegria como um fator momentâneo, como algo que está sendo positivo em um determinado momento por algumas circunstâncias. Agora observe o emprego da palavra felicidade. Olha só. Os amigos se divertiam nos balanços escorregadores, criando memórias que durariam para sempre. Uma vida de felicidade se faz de bons momentos. Então, aqui eu estou empregando a palavra felicidade
Porque nesse momento do texto, eu quero dizer que esse sentimento bom, esse sentimento positivo, ele perdura ao longo da vida. E aí eu emprego a palavra felicidade. Então, por esse contexto, podemos observar, podemos notar que as palavras alegria e felicidade, embora sinônimas, elas apresentam algumas nuances que as distinguem. A palavra alegria mais voltada para um momento positivo, para um momento. Já a palavra felicidade refere-se aí a algo mais perene, a um sentimento positivo também, assim como a alegria. Porém, a felicidade é mais perene, é mais duradoura. Então, são dois aspectos que nós podemos considerar. Professor, eu poderia utilizar a palavra felicidade no lugar de alegria aqui no início ou estaria errado? Era um dia de felicidade para todos? Não, não estaria errado eu dizer que era um dia de felicidade para todos. Porém, quando eu emprego a alegria, eu estou destacando que é algo momentâneo. E a felicidade, da mesma forma, quando eu emprego felicidade, faço uso dessa palavra felicidade, eu estou até reforçando que é algo mais duradouro. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, então. Uma boa reflexão, uma boa leitura desse texto aí. Beleza? Vamos avançando, pessoal. Vamos para o nosso texto de número 2 desta nossa aula aqui. Vamos lá. Então, texto 2. Agora, no texto 2, vamos analisar outro par de palavras que são palavras sinônimas também. A palavra fome e a palavra apetite. Vamos lá? Em uma noite de inverno, a fome era grande. O vento soprava lá fora e a única coisa que poderia aliviar meu estômago vazio era um jantar caseiro. Minhas mãos tremiam enquanto eu preparava cada prato com cuidado, antecipando o momento em que finalmente poderia acabar com minha fome. O aroma delicioso que enchia a cozinha aumentava meu apetite. Com o jantar pronto, cada garfada era um prazer imenso e o apetite parecia inesgotável à medida que saboreava cada pedaço da refeição quente e reconfortante. Então, quando nós analisamos a palavra fome e a palavra apetite nesse texto, nós podemos perceber que a fome está se referindo a uma necessidade de se nutrir, uma necessidade de se alimentar, pois a pessoa está com o estômago vazio. Já o apetite já se refere, olha, veja aqui, ó, ao aroma delicioso. Então, nesse texto, podemos ver duas partes distintas. Na primeira parte do texto, nós temos a fome. Fome porque ele está com o estômago vazio e ele precisa comer qualquer alimento, ele precisa jantar. Já numa segunda parte, nós podemos observar que o aroma delicioso desperta nele o que? O apetite. Então veja que tanto a palavra fome quanto a palavra apetite referem-se sim à vontade de comer. Mas a fome é porque ele está com o estômago vazio, ele precisa se alimentar, independente de qual seja o alimento. E já o apetite é proporcionado pelo aroma. Até poderia ser pela visão, uma comida bonita, gerando um apetite nele. Tudo bem? Então está aqui, fome, estômago vazio, precisava de um jantar. Ele estava com as mãos tremendo, tá vendo? Já o apetite, por causa do aroma delicioso. Tudo bem? Tranquilo? Veja também que no apetite, ele fala aqui, ó, a cozinha aumentava meu apetite, com um jantar pronto, cada garfada era um prazer. E o apetite parecia inesgotável. Então, o apetite está vinculado ao prazer também de comer. Tudo bem? Pessoal, vamos então continuando aqui. Vamos refletir sobre o contexto. Nessa nossa aula, o contexto é muito importante. Vamos ver dois exemplos agora, dois contextos, em que eu vou ter palavras que são sinônimas. Em um contexto elas serão sinônimas, mas em outro contexto eu já não vou poder empregar, porque vai perder um pouco do sentido. Tudo bem? Então, olha só como que analisar palavras que são sinônimas e que possuem algumas diferenças, analisá-las depende muito do contexto. Por isso nós analisamos textos aqui, né? Então, essa textualidade. Vamos lá?
Observe as palavras aberta e desabotoada. Então, essas são as palavras que eu quero trazer para você. Olha só, olha as duas primeiras frases. Saiu com tanta pressa que deixou a camisa aberta. Saiu com tanta pressa que deixou a camisa desabotoada. Perceba, nos dois exemplos, camisa aberta e camisa desabotoada, eu tenho o mesmo sentido, né? De estar com a camisa ali, ó, aberta, sem os botõezinhos. Agora, observe o nosso segundo exemplo. Observe, olha só, agora um outro contexto. Saiu com tanta pressa que deixou a porta aberta. Saiu com tanta pressa que deixou a porta desabotoada. Olha só, porta aberta, ok. Agora, porta desabotoada, não dá, não fica legal, porque a porta não possui botões. Então, veja que o contexto é muito importante. Quando eu falo porta aberta, ok. Porta desabotoada, não. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, isso aí foi a nossa aula, analisando, então, sinônimos e as suas nuances que os diferenciam, que os aproximam e também o contexto sendo muito importante. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.